Olá, investidores e investidoras! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, no vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre os 3 fundos imobiliários que estão mais baratos que o MXRF11 e tem alguns aí que estão pagando até mais dividendos. Atualmente, o MXRF11 está custando ali em torno de R$10, mas hoje eu quero mostrar para vocês, apresentar para vocês 3 fundos que estão mais baratos, que estão rentabilizando mais, que estão pagando mais dividendos e que talvez você não tenha ainda na sua carteira. Então, se você ficou curioso para saber quais que são esses 3 fundos imobiliários, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder os próximos conteúdos. Toda semana temos vídeos exclusivos nas terças, quintas e sábados aqui no canal. E aí, já se inscreveu? Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de compra de nenhum fundo imobiliário e de nenhum ativo, porque eu não sou economista e nem especialista na área. Eu simplesmente sou uma pessoa comum como vocês, que está aqui distribuindo conhecimento, os meus estudos e os meus investimentos. Então, sem mais enrolação, vamos conhecer os 3 fundos imobiliários mais baratos que o MXRF11. E o primeiro fundo imobiliário mais barato que o MXRF11 é o VGIR11. Ele que é um fundo imobiliário de papel que investe no setor imobiliário, os famosos CRI. Então vamos aqui para a tela do computador para conhecer um pouquinho mais sobre o VGIR11. Vamos então aqui fazer uma breve análise do fundo VGIR11, Valora RE Fundo Imobiliário. Ele é um FII que ultimamente está tendo uma liquidez muito boa, em torno aí de 400 mil negociações diárias. Seu último rendimento foi de 12 centavos, é um ótimo rendimento, o que equivale a um dividendo yield mensal de 1,25. O seu patrimônio líquido também é bem grande, quase R$1 bilhão. O seu valor patrimonial da sua cota é de 9,62. Hoje ela está sendo cotada por 9,47, o que significa que o seu PVP está em 0,98. Para você que é novo ou nova aqui no canal, a relação de P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial daquela cota. Quando o PVP está em 1, significa que aquele fundo imobiliário ou que aquela ação está num preço justo. Quando o seu PVP está abaixo de 1, significa que está descontado, que está mais barato, que aquele fundo vale mais do que estão pagando por ele hoje. E quando o PVP está acima de 1, significa que está caro, que as pessoas estão pagando mais naquele fundo do que ele realmente vale. Descendo aqui então, para a gente dar mais uma analisada no fundo, podemos ver que ele tem algumas taxas de gestão, de administração, mas isso já vem retido direto da fonte, você já recebe já o seu lucro já com essa taxa de gestão retida nele. Então você não precisa se preocupar tanto com isso aqui, é só mesmo você analisar se não é uma taxa tão alta. No caso do VGI, não é uma taxa tão alta. Ele pagou no último mês 1,27% de dividendo, nos últimos 12 meses ele pagou 15,83% de dividendos, um ótimo dividendo, e desde o IPO na bolsa ele já pagou mais de 43%. Podemos ver que sua evolução de dividendos veio constante, diminuiu em 2020, provavelmente por conta da pandemia, e agora está retornando a um patamar bem alto para o fundo, muito bom. Então vamos ver um pouco mais sobre o fundo aqui em relatórios. A gente pode ver que o fundo, em sua maioria, é de CRI, cerca de 93%, e ele tem aqui quase 7% em caixa, sendo que os seus contratos são indexados, em sua maioria, em 96,3% pelo CDI e apenas 3,7% pelo IPCA. E seus CRIs são principalmente de residencial, de shopping, hospital e escritório. E o segundo fundo imobiliário que vamos analisar é o GALC11. Ele é um fundo imobiliário do setor de logística, responsável por aqueles galpões gigantescos que normalmente vemos nas beiras de estrada, onde empresas alugam esses galpões e esses aluguéis são distribuídos para nós investidores na forma de dividendos. Vamos dar uma analisada um pouco mais além em GALC11.
Olhando então aqui um pouco sobre GALC 11, podemos ver que ele tem uma média de liquidação de 36 mil negociações todos os dias, seu rendimento de 8 centavos, sendo que isso corresponde a um dividendo mensal de quase 1%. Atualmente a sua cota está sendo negociada por R$ 8,43, mas o seu valor patrimonial é de R$ 9,29, o que representa que GALC 11 também está com o PVP baixo. Agora você já sabe o que significa um PVP baixo. No caso de GALC 11 está abaixo de 1, e se está abaixo de 1 significa que o fundo está descontado, que o fundo está barato. Dando uma analisada mais em GALC 11, podemos ver que ele não tem taxa de gestão, não tem taxa de gerenciamento, ele tem uma taxa de administração de 0,95 a 1,01% ao ano. Descendo aqui, podemos ver sobre os dividendos de GALC 11. No último mês ele pagou 0,97, nos últimos 12 meses ele pagou 10,76, não é tão bom quanto o VGIR 11, mas sim é um dividendo interessante, e desde o seu IPO ele já pagou mais de 27%, quase 28%. Aqui a gente pode ver a evolução. Normalmente ele paga dividendos constantes, sempre aqui na casa de 8, 9 centavos por mês. Ele possui um total de 6 ativos em 4 estados, sendo ele Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e também em São Paulo. Aqui podemos ver que atualmente os seus imóveis não possuem vacância física, todos eles estão ocupados. E aqui vamos dar uma olhadinha no último relatório de GALC 11 para a gente conhecer sobre a sua indexação, um pouco mais sobre este fundo. Ele é um fundo imobiliário que ele é indexado 100% pelo IPCA, todos os contratos são iguais aos locatários, e ele tem aqui uma razão de dívida e ativo de 38% do fundo imobiliário. Aqui a gente pode ver alguns dos seus imóveis. Esse aqui em Souza Cruz, Cachoeirão, Rio Grande do Sul. Esse aqui também é do GALC 11, fica em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Então ele é um fundo aí bem interessante, bem barato e com bastante alocações aí, 100% de alocação sem vacância física. É um fundo interessante que está custando menos que o MXRF11. E só para te lembrar que nesse canal eu falo sobre investimentos e finanças, e se você ainda não faz parte desse canal, ainda não se inscreveu, já aproveita a oportunidade, se inscreva, porque toda semana tem vídeo exclusivo aqui no canal, como esse de hoje, te mostrando fundos imobiliários, ações e muito mais. Então já aproveita, se inscreva, ativa o sininho das notificações e bora conhecer o terceiro fundo imobiliário mais barato que MXRF11. E o terceiro fundo imobiliário que vamos conhecer, mais barato que MXRF11, é o XPCA11. Ele que é um fundo imobiliário que investe no setor agrícola, conhecido como os FIAGROS. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma analisada mais a fundo em XPCA11. E o último fundo que nós estamos analisando é o XPCA11. Atualmente sua cota está sendo negociada por R$ 9,78, tem uma liquidez diária de cerca de 100 mil negociações todos os dias. Só no último mês ele distribuiu um dividendo de 13 centavos, parece pouco pessoal, mas isso corresponde a 1,31% da sua cota em dividendo. Ele tem um patrimônio também interessante de quase 300 milhões de reais. O valor patrimonial da sua cota é de 9,49, hoje ele está em 9,78, o que significa que seu PVP está levemente alto, está em 1,03. Olhando um pouco mais sobre esse fundo imobiliário, a gente pode ver que ele paga também dividendos constante aqui nos últimos meses. No último mês pagou 1,33%, nos últimos 12 meses pagou quase 17% e desde o seu IPO já pagou mais de 23%. Vamos então olhar um pouquinho mais no relatório do fundo imobiliário XPCA11, a sua indexação e quais que são os seus negócios, já que ele é um fundo de crédito agrícola.
Aqui podemos observar que a maior parte do seu portfólio é de CRA, é de crédito agrícola, um pouquinho aqui em fiagros, em cotas de fiagros e um pouquinho, quase 2%, em caixa. Aqui alguns dos seus ativos, ele investe principalmente no produtor rural, quase 50%, investe na usina AIE, investe em insumos agrícolas, cooperativas, revenda, um pouquinho em varejo e um pouquinho em indústria alimentícia. Os seus contratos são indexados principalmente pelo CDI, cerca de 93%, e um pouquinho pelo IPCA, cerca de 7%. E podemos ver que a duração dos seus créditos um pouco vence agora em 2025, um pouco em 2026, mas a maior parte vence lá para 2027. Agora falando um pouco sobre os riscos de você investir em fundos imobiliários. O principal risco de você investir nesses fundos é a não diversificação da carteira. Por exemplo, você pega todo o seu dinheiro e investe em um fundo imobiliário, XPCA 11, por exemplo. Se você investir todo o seu dinheiro nesse fundo e acontecer algo interno no fundo ou externo que prejudicar ele e fazer com que a cota dele caia, de que seu valor caia, automaticamente você vai perder dinheiro. Mas se você fizer a diversificação da sua carteira, se você tiver diversos ativos na sua carteira, isso fica um pouco mais difícil de acontecer. A probabilidade de você perder dinheiro na bolsa é muito menor. Então, lembre-se sempre de diversificação de carteira para você não sair perdendo, para você não perder dinheiro em bolsa de valores. Esse então, pessoal, foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo com os 3 fundos mais baratos que o MXRF11. Se você gostou, não esqueça de deixar a sua curtida, não esqueça de deixar o seu comentário, isso ajuda muito o crescimento do canal. E não esqueça também de compartilhar esse vídeo com mais amigos para que eles também consigam adquirir fundos imobiliários baratinhos abaixo de R$10. Meu muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo conteúdo.